Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa alvorada, seja o horário que esteja vendo este vídeo. Meu nome é Kaique, sou professor de História e hoje nós veremos o conteúdo para o 8º ano, para ser mais específico, a matéria sobre as independências da América Latina. Bora lá! Bom, este conteúdo ele vai ser bem simples, então é claro que vai ser bem rápido o vídeo, não vai ser tão longo e extenso e fica mais fácil para vocês aprenderem. Alguns conceitos eu vou trabalhar com vocês a seguir. Espero também que vocês aprendam alguns, pelo menos os mais importantes, neste conteúdo. Aqui neste vídeo eu deixei claro para vocês algumas características importantes sobre a América Latina. A América Latina hoje ela possui mais de 586 milhões de habitantes. Foi colonizado por países de línguas neolatinas, ou seja, os países que falam línguas derivadas do latino. No caso, Portugal, Espanha e França são desses países. Ela é subdividida em outras regiões da América Latina e hoje é composta por 20 países. No caso, nós veremos as independências, no caso desses países que estão localizados na América Latina, nessa mesma região. Veremos os processos espanhóis, por conta que são mais territórios. Como vocês podem reparar, à direita no monitor de vocês tem a imagem que representa os países que estão na América Latina. Como vocês podem reparar na imagem do monitor de vocês ou na tela do celular, seja celular ou tablet, eu coloquei duas imagens. A primeira, ela representa aqui em vermelho a colonização espanhola, são esses países, em todos em vermelhos, essa região em vermelho que era do domínio espanhol, durante a colonização do continente americano em que nós vivemos. Em amarelo nós temos a colonização portuguesa, no nosso caso o próprio Brasil. Temos a colonização inglesa, no caso as 13 colônias no norte do continente americano, a francesa, um trecho que vai ser comprado pelas 13 colônias depois que elas obtiveram a independência perante a Inglaterra, e ao norte do próprio continente nós temos em verde a região do Canadá hoje, que foi colonizada pela Inglaterra. No nosso caso, nós veremos especificamente a América Latina, como eu retratei para vocês, e veremos os casos sobre os países, as regiões que foram colonizadas pela Espanha por conta de serem mais territórios. O Brasil nós deixaremos à parte, por conta que na matéria de Brasil nós trataremos a independência especificamente, apenas a independência do Brasil. Logo à frente, depois, como vocês podem reparar, a América Espanhola ela é subdividida em territórios. Como a Capitania Geral da Venezuela, nós temos o Vice-Reinado da Nova Granada, o Vice-Reinado do Peru, temos o Vice-Reinado do Rio da Prata, a Capitania Geral do Chile e assim por diante, que a Espanha, por conta que o continente ele é muito extenso, muito grande, para melhor administrar a metrópole espanhola, ela subdividia o seu território em estados ou vice-reinados, capitanias também, para a própria dividir, ter uma administração mais simples e não muito extensa, não muito difícil. O que a gente tem que entender sobre a sociedade colonial na América Espanhola, aí no ano de 1800? Basicamente, ela tem 5 camadas. Primeiro, tem os chapetones. Os chapetones aqui, eles são a elite colonial e os nascidos na Espanha. Esses chapetones, eles vinham da metrópole, que no caso era a Espanha, para terem altos cargos administrativos na América Espanhola, para comandar esses territórios. Logo abaixo nós temos os crioulos, que são a elite colonial e os filhos dos próprios espanhóis, ou seja, dos chapetones. Eles eram grandes fazendeiros, porém não poderiam administrar a colônia, ter os altos cargos administrativos.
Abaixo dos crioulos nós temos os caudilhos, que são líderes militares. Abaixo nós teremos os brancos e os mestiços, que são homens livres. E por fim nós temos os índios e negros, que é a base da sociedade colonial na América Espanhola, que são os escravos e, como eu retratei para vocês, a base dessa pirâmide social que sustentava os outros cargos da sociedade colonial. E aí em vermelho o mapinha que eu coloco para vocês sobre a questão do território espanhol, que a Espanha ela tomava conta na América. Bom, é só para deixar bem claro para o Brasil, aqui no nosso país, crioulo é aquele rapaz mestiço, né? O filho de branco com negro ou índio com negro, ele recebe o alcunha de crioulo. Porém, na América Espanhola é um outro termo. Qual é o contexto em que a América Espanhola ela estava inserida? Bom, a América Espanhola ela era uma economia para exportação, ou tudo que era cultivado, explorado nesse território americano era apenas para a exploração, ou seja, mandar para a metrópole. Havia grandes plantações e terá o Pacto Colonial. O que é o Pacto Colonial? Basicamente que a colônia ela deve fazer comércio apenas com a metrópole. Era ruim para a economia nas colônias, eles saíam prejudicados à elite. E desde o século XVI, que foi o período de 1501 até 1600, havia faculdades para a elite nas colônias da Espanha aqui na América. A elite ela também enviava para a Europa alguns filhos, né? E inclusive eles estudavam na Europa. O iluminismo ele vai ganhar força pregando a liberdade neste período do iluminismo na Europa. Ele vai ganhar muita força, inclusive ele pregava a liberdade e igualdade. E os crioulos, que eram os filhos dos espanhóis, filhos dos chapetones e elite colonial, eles queriam mais poder para administrar e tinham apenas o poder econômico, ou seja, eles querem dar as cartas dentro da América Espanhola. E a participação ela era muito limitada para os crioulos na América Espanhola. O exemplo que eles tinham, eles poderiam ter apenas os cabildos, que eram câmaras municipais que eles governavam. Logo à frente terá também o contexto. No ano de 1588, a Inglaterra ela entra em conflito com a Espanha em uma guerra, e a Espanha ela sai derrotada e perde a Invencível Armada, que essa Invencível Armada ela é uma frota naval militar com mais de 130 navios de guerra. A Espanha também, que era metrópole, no caso então, de 1701 até 1800, está tendo uma crise política e econômica. No ano de 1801 até 1900, a crise é ocupada por franceses, ou seja, no período das guerras napoleônicas. E surgem juntas insurrecionais na América, que os crioulos eles apoiam o rei e outros apoiam a independência neste período. A Espanha se liberta do domínio francês. E também com o tempo ela vai intensificar a exploração na América Espanhola e o absolutismo nas próprias colônias, ou seja, começa uma política de mão de ferro ainda maior que já existia nas próprias colônias. A América Espanhola, nesse caso, os crioulos, eles se unem em torno da independência. Lembrando que com as guerras napoleônicas, boa parte dos crioulos apoiavam o rei espanhol, outras a independência. A partir do fim das guerras napoleônicas, os crioulos eles passam a apoiar inteiramente a independência, gerados muito por interesses particulares. Os brancos e mestiços eles querem melhores condições sociais, os negros e os índios eles querem melhores condições sociais, junto com os brancos e mestiços. Lembrando que a base da sociedade na América Espanhola aqui eram os negros e os índios. E o início do processo de independência ele começa a ocorrer.
E como que vai ser o processo de independência? Ele correu de forma e tempos distintos, ou seja, determinada região é de uma forma. Ela varia de país para país dentro da América Espanhola e será estudado de maneira geral, ou seja, vai fazer mais ou menos um combo aqui, porque não, por conta do tempo, do conteúdo trabalhado, não tem como nós trabalharmos caso específico de país para país. No caso deste vídeo é uma maneira mais geral. Também terá o grande apoio da Inglaterra, que visava novos mercados consumidores. Inclusive teve mais de 500 mil soldados mortos e longos anos de guerras. E teremos os principais líderes das independências, ou seja, os libertadores, San Martín, Antônio Sucre, Simão Bolívar, que dão nome à principal competição de futebol da América do Sul, a conhecida Taça Libertadores da América. Creio eu que vocês já ouviram falar sobre essa taça tão disputada. É claro que terá mais libertadores, né? Mais principais nomes dentro do movimento da independência da América Espanhola, porém esses três que eu deixei aqui que são os mais lembrados, os mais comentados no processo de independência. E nós estudaremos agora um pouquinho sobre cada um. Eu decidi primeiro colocar aqui o San Martín, que ele viveu de 1778 até 1850. O nome dele era José de San Martín, e inclusive nasceu na Argentina. Ele cresceu na Espanha e era monarquista. Ele vai lutar contra Napoleão Bonaparte, que lembrando que nas guerras napoleônicas, Napoleão ele invadiu e destronou o rei espanhol, colocando um amigo próximo, um parente próximo no trono espanhol. Os mesmos espanhóis eram contra essa política de Napoleão. E aqui, ao momento que o San Martín ele combate o Império Napoleônico, ele vai se tornar republicano. Lembrando que Napoleão ele sempre trazia um pouco essa questão da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade. Ao momento que Napoleão perde o conflito, as guerras napoleônicas, aí torna o novo rei, o rei espanhol na coroa da metrópole. E o San Martín, depois dessas guerras, ele volta à América com ideais de independência. Inclusive liderou um exército no sul da América, do continente americano, no início de mais de 5 mil soldados. Eu deixei aqui para vocês a imagem, a representação de um quadro do San Martín. Ele conseguiu a independência da Argentina em 1810, no Chile em 1817, do Peru em 1821. E ele marcha para o norte da América do Sul, que o objetivo era expulsar as tropas espanhóis. Ele acreditava que a independência da América, desses países, da Argentina, Chile e Peru, só daria ao momento que expulsasse todos os espanhóis do continente. Então ele decide retirar todas as tropas, combater as tropas espanholas no norte do continente. Ele atravessou, inclusive eu vou falar para vocês, os Andes. Ele vai vencer inúmeras batalhas e atravessou a Cordilheira dos Andes, que é uma cordilheira gigantesca que nós temos no nosso continente, com suas tropas para marchar para o norte. Aqui vocês podem reparar um quadro mostrando a travessia dos Andes, e é considerado por muitos como um dos maiores generais estrategistas militares que nós temos na história do continente. Aqui eu coloquei um pouquinho a representação dos três países, onde que eles ficam geograficamente suas bandeiras. Argentina, aqui temos, inclusive a Argentina ela faz divisa com o Brasil. Temos o Chile, que é um dos dois países que não fazem, é o Chile e o Equador aqui na América do Sul, que não faz fronteira com o nosso país. Temos o Peru, sua bandeira, e onde que fica localizado geograficamente. Teremos o Antônio Sucre, que ele nasceu em 1795 e morreu em 1830. Ele nasceu na Venezuela e era crioulo, ou seja, grande fazendeiro. Era general, lutou no norte da América do Sul e era apoiado por Simão Bolívar, crioulo, e conseguiu a independência do Equador em 1822. Vocês podem reparar a imagem que eu coloquei deste general crioulo.
O Equador, como eu disse para vocês há pouco tempo atrás, ele não é o Chile e o Equador não faz fronteira terrestre com o nosso país. E a respectiva bandeira, já a localização terrestre no globo. E o principal nome das independências da América Latina é o Simão Bolívar. Ele nasceu em 1783 e viveu até 1830. Ele vai nascer na Venezuela e era de família de elite, uma família crioula. Ele estudou em Paris e influenciado pelo iluminismo da época, quando ele estudou no continente europeu. Inclusive, ele era tão fã de Napoleão Bonaparte que viu o próprio Napoleão Bonaparte ser coroado pessoalmente. Ele participou, Simão Bolívar, da coroação de Napoleão Bonaparte. Ele voltou para a América do Sul e liderou várias independências no nosso continente. Ele conseguiu a independência da Venezuela em 1811, a Colômbia em 1819, o Equador em 1822 e vai escrever uma carta, a Carta da Jamaica, que aqui essa carta basicamente era com o objetivo a união da América Espanhola. O sonho que ele tinha era que todos os países, todas as regiões independentes da América Espanhola, elas se unissem em torno de apenas um país e formasse uma nação forte, que é chamado isso hoje de bolivarianismo ou pan-americanismo. Porém não deu certo por conta dos interesses dos crioulos, e esses mesmos interesses dos próprios crioulos, eles eram regionais. Inclusive o San Martín vai se encontrar com Simão Bolívar em Guayaquil, no Porto. Porém eles tiveram uma conversa e ninguém nunca saberá, por conta que foi as portas fechadas. E para finalizar sobre o Simão Bolívar, eu coloquei a imagem retratando o seu rosto. Aqui os 3 países e as respectivas bandeiras que ele conseguiu a independência, o Simão Bolívar. Venezuela, que faz fronteira com o Brasil, Colômbia e Equador, que não faz independência com o nosso país terrestre. Não tem divisão terrestre, né? Perdão. Como vocês podem reparar, eu linkei por fim uma imagem aqui de como que eram os vice-reinos da Espanha, os territórios que a Espanha ela comandava: vice-reino do Rio da Prata, capitania geral do Chile, vice-reino do Peru, temos a vice-reino da Nova Espanha, dentre outros. E aí na segunda imagem a proclamação da independência desses países: Argentina em 1816, o Chile em 18, temos a Bolívia, o Peru, o Brasil, que é um caso à parte, como eu expliquei para vocês, e dentre outros inúmeros países. E alguns países com processo diferente nas suas independências. O México em 1821, o início teve a participação das camadas populares, diferente de todos os outros territórios, que teve participação intensa da elite. O desfecho vai ser claro: a elite comanda o processo de independência, igual aos demais países na América Latina. Em 1810, um rapaz chamado Miguel Hidalgo, ele era padre, e San Martín Morelos, e eles eram os 2 padres. Eles lutaram contra a elite e os espanhóis dentro do México. Os objetivos eram fim da escravidão, a reforma agrária e a independência do México. Em 1815, a elite fundiária, ou seja, os crioulos, os grandes fazendeiros, eles prendem e executam estes 2 padres, o Miguel Hidalgo e José Maria Morelos. Em 1821, um rapaz chamado Agustín Iturbide, que ele era crioulo de família rica, família de elite, ele declarou a independência do México, nomeou-se imperador e depois de um ano foi retirado por militares do poder. Aqui eu coloquei a imagem do México, bandeira do México representando este país e a extensão territorial no globo, onde que fica em verde. Coloquei também a representação de um quadro do Miguel Hidalgo e o José Maria Morelos, que eram os 2 padres que deram início à independência do México.
e por fim o Agustín Iturbide, que ele foi quem liderou a independência do México e proclamou a mesma independência. Teremos também uma questão diferente sobre o Haiti em 1804, também chamado de Ilha de São Domingos. Como vocês podem reparar, o Haiti ele fica nessa ilha com divisão na República Dominicana, faz fronteira terrestre com este país. Essa ilha ela fica bem no Caribe, inclusive perto de Cuba, Porto Rico e da Jamaica. Ela é chamada de Ilha de São Domingos. O Haiti foi o segundo país da América a se tornar independente, apenas atrás dos Estados Unidos da América. A independência ela foi feita por escravos ou ex-escravos, inclusive foi o único país da América, foi liderado por esses mesmos ex-escravos. O Haiti ela era colonizada pela Espanha no início, a população nativa foi morta pelos espanhóis. Os espanhóis trazem negros africanos para a ilha, um pouquinho da sua história. E aí no ano de 1697, a França ela ocupa uma parte da ilha de São Domingos, no caso o Haiti. E era grande produtora e torna-se mais ou menos 50% do PIB francês em 1700. Essa ilha, a parte haitiana, ela é considerada, nessa época de 1700, era a pérola das Antilhas por conta de proporcionar 50% do PIB para a França. E era uma sociedade altamente desigual. E no ano de 1791, um rapaz chamado Toussaint Louverture, que ele era um escravo, liderou uma revolta contra os franceses e invadem fazendas e matam suas famílias. São presos por tropas francesas. Aqui uma imagem do Toussaint. E no ano de 1804, Jean-Jacques Dessalines, ele era o novo líder do movimento de independência e declara a independência do Haiti, da ilha, e passa a ser chamado de Haiti, esse pedaço da independência que o Jean-Jacques Dessalines conseguiu. E eu coloquei uma imagem do Jean-Jacques aqui para vocês, um quadro e a bandeira do Haiti. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Este vídeo ele foi bem curto, é bem simples também, não adentra muito a questão dos países espanhóis, e também temos um pouquinho sobre a questão do Haiti e nem o do Brasil e dos Estados Unidos, que essas independências nós acabamos vendo em outros vídeos, e do Brasil nós veremos na matéria específica de Brasil. Porém, de forma geral, nós contextualizamos basicamente as independências na América Espanhola e como era a sua sociedade, a divisão da sociedade e como se deu algumas independências no nosso continente, na América Latina. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida estarei à disposição de vocês e até a próxima aula. Tchau!